Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Memorial em homenagem a Antônio Agu. Protesto contra a tarifa de ônibus em Osasco. Confira o que foi destaque na 45ª sessão ordinária do ano. E está na hora da Prefeitura ter essa situação em mãos. Cobrar, nós temos fotos, nós temos memorial, nós podemos trazer aqui os restos mortais de Antônio Agu e fixar na praça onde vai ser o Paço Municipal. E vereadores apoiam CPI no transporte público municipal. Vamos pedir uma CPI? Vamos para um cancelamento desse contrato? Vamos cancelar, vamos dar satisfação para o eleitor que votou em nós. Instalação de AME em Osasco e homenagem a bombeiros. Veja nas entrevistas exclusivas com Dr. Bonin e Ralph. Isso é uma luta não só minha, mas é uma luta em conjunto da Câmara Municipal de Osasco, de trazermos para Osasco, termos aqui em Osasco um ambulatório médico de especialidades. O governador recebeu muito bem. E campanha municipal de vacinação contra a raiva termina no próximo dia 31. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na quinta-feira a 45ª sessão ordinária do ano. Entre as moções apresentadas estão a moção de repúdio à não redução da tarifa de ônibus na cidade e a moção de autoria de Jair Assaf, em memória ao fundador da cidade, Antônio Agu. E o vereador veio à tribuna para pedir à Prefeitura a construção de um memorial no novo Paço Municipal, em homenagem a esta figura histórica. Há muitos anos eu venho tentando, embora não seja competência da Câmara, mas era a indicação nossa, era um projeto nosso, para fazer o tombamento da Ervi, da indústria Ervi. Quando a existência dos prédios ali, onde Osasco teve a indústria, praticamente iniciou a indústria em Osasco. Eu vinha pedindo tombamento, embora a Prefeitura não tinha o mesmo pensamento do que nós, que infelizmente, senhor presidente, nós não temos memória guardada nos arquivos de Osasco. Nós temos algumas pessoas que escreveram, e que eu tenho certeza ainda vão escrever sobre a nossa cidade, mas a Prefeitura como um todo, ela não tem a memória de Osasco, principalmente de Antônio Agu. A Ervi, que poderia ser tombada, não totalmente aos seus prédios, a sua indústria, mas pelo menos parte daquele prédio que existia lá, onde hoje tem o Paço Municipal, pelo menos iniciado, deveria ser ali um marco memorial da indústria de Osasco e do seu fundador. A Cerâmica Ervi foi a primeira a dar emprego tão distante da capital, aqui na nossa cidade. Antônio Agu chegou aqui, criou a cerâmica, trouxe a estação e nós não temos, infelizmente, nada que em memória a Antônio Agu aqui na nossa cidade. Então, nós estamos pensando que ali onde o Paço Municipal vai ser construído, ou está sendo construído, nós poderíamos ter ali um memorial a Antônio Agu, até com seus restos mortais, que nós temos certeza que a família Antônio Agu na Itália não vai negar de trazer aqui para a nossa cidade, no memorial Antônio Agu, não só ao fundador da cidade, mas o primeiro cidadão que deixou a capital e veio instalar uma empresa na periferia de São Paulo, que hoje é a nossa Osasco. Então, senhor presidente, essa moção é um alerta. Essa moção é para dizer para a Prefeitura, para alguém na Prefeitura tomar ciência da importância de nós perpetuarmos o nome de Antônio Agu, não só na rua, mas no memorial. E está na hora da Prefeitura ter essa situação em mãos. Cobrar, nós temos fotos, nós temos memorial, nós podemos trazer aqui os restos mortais de Antônio Agu e fixar na praça onde vai ser o Paço Municipal, até perpetuando também o nome daqueles que ocuparam o cargo de prefeito municipal. Não tenha dúvida disso, nos seus primeiros 50 anos. Portanto, eu faço um apelo aos senhores vereadores para apoiar essa moção e alertar o Executivo. Vou repetir,
da importância de nós termos um memorial, não só ao nosso fundador, como às indústrias que surgiram aqui há mais de 100 anos e que se transformou Osasco numa das maiores cidades do país. Falando sobre tarifas de ônibus, o vereador Alex Sá protestou contra a recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve o valor da passagem em R$ 4,20 e sugeriu a realização de manifestações para pressionar pela redução da tarifa. Fiz questão de fazer essa moção de repúdio à manutenção aí da tarifa de ônibus do nosso município, em solidariedade aos munícipes, aos usuários. Os usuários que tanto nos cobram nas ruas, para que a gente possa cobrar essas prestadoras de serviço e que a gente possa vencer essa batalha que nós travamos aí com as prestadoras de serviço do transporte público na nossa cidade. E recentemente nós criamos uma esperança. Os vereadores sabem muito bem, quem está aqui, quem nos assiste, acompanhou aí uma determinação do Tribunal de Justiça, revogando o valor da passagem. E nós acharíamos que esse valor de passagem passaria a ser os R$ 3,80 como era no ano passado. E infelizmente esse vai e vem, essa esperança nossa se foi. O Tribunal de Justiça reveu essa determinação e está se mantendo o valor da passagem R$ 4,20. É inadmissível um valor como esse, e já discutido aqui em audiência pública, que tem inúmeras falhas, que nós mostramos aqui em audiência pública, que recebemos denúncia da irregularidade dos cálculos feitos para obter esse valor de passagem, e mesmo assim esse valor de passagem se manteve. Aí eu quero pedir a ajuda dos vereadores, pedir a ajuda de quem está aqui, quem está nos assistindo, que a gente possa fazer o maior número de manifestos possíveis. Que seja reunir usuário, reunir lideranças, que a gente vá na porta dessas garagens, fazer manifestos, para que a justiça realmente volte a rever, que definitivamente defina que o valor da passagem seja R$ 3,80. Então eu peço aí aos pares que nós possamos verdadeiramente cobrar e fazer com que essas passagens voltem. E nós não vamos nos cansar com esta batalha travada com essas prestadoras de serviço, com esse cartel que se formou na nossa cidade. Como bem o prefeito falou em entrevista, se tiver que entrar na justiça para nós cancelarmos esse contrato, nós vamos entrar. E se o prefeito não entrar, esta casa vai entrar. Vamos nos unir enquanto vereadores, nós vamos entrar. Se tiver que abrir a CPI, que tanto foi falado aqui, vamos abrir uma CPI. E o protesto recebeu o apoio dos vereadores Cláudio da Locadora e Dr. Bonin, que lembrou o impacto que o custo do transporte traz também para o empregador. O problema do custo da passagem de ônibus não afeta só a classe trabalhadora. Nós nos esquecemos da classe empresarial, uma coisa que se chama Vale Transporte. Eu sei de pessoas que perdem o emprego pelo custo do Vale Transporte. Hoje, quando a gente eu falo isso até pela experiência que a gente tem lá na clínica, quando você tem um candidato a uma determinada vaga, uma das perguntas que a gente faz, quantas conduções ele precisa pegar para chegar até aqui? É 2 para vir, 2 para voltar. Faça a conta quanto isso vai custar para o empregador no final do mês. Então, isso é um peso também nesse aspecto. Então, não só o trabalhador, como aquele que emprega também acaba sendo afetado de maneira negativa pelo aumento da passagem de ônibus no nosso município ou em qualquer município do Brasil. Isso é uma vergonha, porque assim, o serviço que essas duas empresas, vereador Rogério Santos, presta para a nossa cidade, deixa muito a desejar para os nossos munícipes e para quem usa o ônibus. Então, a Câmara Municipal repudia essas duas empresas. Eu falo que a Câmara repudia porque passou aqui por nós uma moção de repúdio onde todos os vereadores são contrários a essa decisão. Essa luta, ela não termina aqui. Pelo contrário, ela está começando. Ela está começando. E com certeza também vamos ter o apoio do Executivo, do nosso prefeito Rogério Lins. E daqui a pouco, o debate sobre transporte público, o que foi aprovado na ordem do dia. Confira mais destaques da 45ª sessão ordinária. A Lei 46/93
para que a empresa de ônibus, as empresas de ônibus, possam explorar o transporte aqui 30 anos. É mania dos caras. O que é que está por trás disso? Aprovado em segunda votação. Só para ficar claro, esse aqui é o projeto que faz o aumento, a revisão dos vencimentos dos quadros de vigia, guarda e dos professores, o pessoal do magistério. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta retomando os assuntos que movimentaram os debates na 45ª sessão ordinária. O vereador Pelé da Cândida também se manifestou sobre a questão da tarifa de ônibus, sugerindo uma revisão dos contratos de concessão das concessionárias e a abertura do mercado para a concorrência. Que nós temos a certeza que o caminho que estamos trilhando é do desenvolvimento da cidade, mas não da aproveitação. Porque hoje nós temos uma empresa, como diz aqui o nobre vereador Cláudio da Locadora, que acabou se retirando, a Autoviação Urubupungá. Eu moro naquela região desde o ano de 1972. Então, acabou, sim, ocupando uma rua, onde era uma rua hoje é a garagem. Era o final da Avenida Cruzeiro do Sul. Mas a gente sabe também que ali teve algum tratativo. Então, para isso, a gente precisa também puxar os contratos, para a gente saber o que houve. Gostaria muito, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que puxasse para a gente ver o que aconteceu naquela época, como foi feito, por que foi feito, qual foi a troca que eu digo que a cidade teve, qual foi o recurso que a cidade recebeu, para a gente poder falar com maiores propriedades. Nós temos, sim, que tomar atitudes drásticas e dizer aqui, vereador Alex, vereador Nida Pizzaria, por que não uma terceira empresa? Por que não uma concorrência? Temos que dizer, porque quando há concorrência, melhora a situação. Didi também se manifestou sobre a questão do transporte e defendeu a revisão de uma lei municipal de 2015 que prevê um prazo de 30 anos de concessão para explorar o transporte público na cidade. O vereador também questionou o mesmo prazo longo na concessão da empresa de lixo. De fato, as empresas de ônibus na cidade parecem ser muito fortes. Mas precisa dizer aqui que o prefeito Lapas, mandou para essa casa em 2015 uma lei que gerou essa situação. E que essa Casa de Leis atual tem que tentar corrigir a Lei 46/93 para que a empresa de ônibus, as empresas de ônibus, possam explorar o transporte aqui 30 anos. É mania dos caras. O que é que está por trás disso? Por que não podia ser como antigamente, de ano em ano? Aí o Emílio foi e empurrou para 5 anos. Aí o Lapas vem 30 anos. O lixo, a empresa que transportava o lixo antigamente, catava o lixo na cidade, é melhor do que a atual. O que é que está por trás disso? Por que o Emílio mandou uma lei para explorar o lixo, uma empresa aqui 30 anos?
O vereador Tinha de Ferreira lembrou a lei que reduziu a idade para obter gratuidade no transporte de 65 para 60, aprovada pela Casa, e anteviu um atrito com as concessionárias. Tinha também defendeu a instalação da CPI do transporte. Nós acabamos de aprovar nessa Casa uma isenção para 60 anos, que vai entrar, foi sancionada agora recentemente, 90 dias, em novembro. Nós vamos ter problema. Esses caras vão querer entrar na justiça também para não dar o direito dos nossos velhinhos andar acima de 60 anos, do projeto apresentado em conjunto comigo, com o senhor Jair. E aqui foi aprovado, sancionado, e nós vamos ter surpresa com eles também. Acho que tudo isso que está acontecendo na cidade, esse valor que eu sempre falei, é um valor muito gordo. Dá para dar isenção para os velhinhos, pode diminuir um pouquinho mais essa passagem, porque é um contrato muito gordinho para esses 30 anos. Então, Alex, você que começou a andar com isso tudo, eu pediria aqui, viu, presidente, que nós, nobres vereadores, aqui os 21 vereadores, vamos pedir uma CPI, vamos para um cancelamento desse contrato, vamos cancelar, vamos dar satisfação para o eleitor que votou em nós. Quem votou em nós? Vamos, Didi, eu sou a favor sim, Didi. Vamos fazer aqui uma CPI, levantar onde está errado, onde estão esses cálculos errados, o que foi a mais, e pedir o cancelamento disto. Essa casa, eu sempre digo, ela é fiscalizadora, legisladora. Nós não estamos aqui para fazer favorecimento, para fazer favorzinhos. Nós estamos aqui para fazer o papel de que nós fomos eleitos, doutor. Nós fomos eleitos para ser legislador e fiscalizador. Se o transporte dessa cidade não está andando adequadamente, como já foi apurado nessas duas audiências, e já está na hora, então, de formalizar, pedir uma CPI e discutir isso na altura. E finalizando a questão do transporte, Ribamar, o líder do governo na Casa, manifestou apoio à moção de repúdio de Alex Sá, assim como Mário Luiz Guidi. E dizer aqui para o nobre vereador Alex que este vereador está com ele nessa luta contra esse cartel que está aí implantado na nossa cidade, e quem sofre é o nosso povo. Então, dizer para Vossa Excelência, vereador, que pode contar com esse vereador aqui, estamos juntos nessa luta, e a maioria dos vereadores, se não for 100%, é 101% que está nessa luta, pode ter certeza, vereador. Também aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para lamentar essa oscilação e essa vacilação da justiça na questão das passagens de ônibus. Tarifas. São tarifas muito elevadas, as distâncias em Osasco são pequenas e não justificam o aumento desse tamanho. E, para tristeza nossa, infelizmente, o caso está no judiciário, foge da alçada da nossa Câmara, mas os vereadores que me antecederam já apontaram vários caminhos que nós podemos atuar e podem contar com o meu apoio. E na ordem do dia, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei da Prefeitura que trata do reajuste salarial de vigias, guardas civis municipais e professores. Agora o projeto será enviado para análise e sanção do Executivo. Senhor presidente, 16 vereadores votaram sim ao presente projeto e 4 ausência e a presidência que não vota. Não, 16 votos sim, favoráveis. Vou fazer a chamada agora da presente, ok? Então, projeto de lei complementar 14 de 2017, aprovado em segunda votação. Só para ficar claro, esse aqui é o projeto que faz o aumento, a revisão dos vencimentos dos quadros de vigia, guarda e dos professores, do pessoal do magistério. Então, aprovado em segunda votação por 16 votos favoráveis. E veja em instantes, instalação de AME em Osasco e homenagem a bombeiros. Veja nas entrevistas exclusivas com o Dr. Bonin e Ralph. Concluindo as obras de reforma do Hospital Regional, a prioridade passa a ser realmente a instalação da AME aqui em Osasco. Em breve a gente vai ter audiência do Corpo de Bombeiros aqui na nossa cidade para discutir aí uma luta que eu estou encampando, que junto com o Corpo de Bombeiros, que é o quartel do Corpo de Bombeiros na Zona Norte. E a campanha de vacinação antirrábica em Osasco. É no último bloco, não perca! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também.
cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. E Osasco deu mais um passo na luta pela instalação de um ambulatório médico de especialidades. Entrevistamos o vereador Dr. Bonin, que falou sobre a entrega de um ofício para o governador Geraldo Alckmin durante a inauguração do terminal metropolitano do quilômetro 21, na última quarta. Por que a gente fala tanto nessa AME, né? Quer dizer, qual a importância disso? Bom, primeiro a gente sabe que quanto mais instrumentos voltados para atendimento à saúde do município, melhor. A AME, ela assim, você vai ter lá especialidades médicas, você vai ter a possibilidade de execução de exames mais elaborados, como tomografias, ressonâncias magnéticas, cirurgias, né? Então, assim, é um instrumento da saúde que tem um poder de resolutividade muito maior do que uma policlínica, do que uma UBS, tá? Então, esse é o motivo que a gente está empenhado bastante nesse sentido. O governador recebeu de uma maneira muito positiva, né, esse ofício. Eu quero frisar aqui, antes de mais nada, que esse ofício estava assinado por mim, mas que ele foi entregue em nome de todos os vereadores dessa casa, que isso é uma luta não só minha, mas é uma luta em conjunto da Câmara Municipal de Osasco, de trazermos para Osasco, né, termos aqui em Osasco um ambulatório médico de especialidades. O governador recebeu muito bem, isso já é um fato conhecido do governador, já houve em administrações anteriores uma disposição, uma posição do governo do estado, do próprio governador Alckmin, de colocar em Osasco um ambulatório médico de especialidades. Mas aí algum contratempo ocorreu entre governo do estado e governo municipal, que isso não aconteceu. Então o que o governador falou aqui, sem dúvida, essa é uma situação bastante prioritária para o nosso município, né, que isso está realmente no foco da cabeça do governador, mas que existe no momento uma prioridade que é terminar as obras, né, de reforma do Hospital Regional, que já vem se desenrolando há alguns anos e até recentemente nós tivemos uma reunião com a direção do Hospital Regional e outros vereadores e a gente espera que dentro de, no máximo, um ano, essas obras se concluam. Então, como disse o governador, concluindo as obras de reforma do Hospital Regional, a prioridade passa a ser realmente a instalação da AME aqui em Osasco, Ambulatório Médico de Especialidades. E durante a 45ª sessão ordinária do ano, o vereador Ralph apresentou 2 moções em homenagem aos bombeiros. E nosso repórter Eliabe Vicente conversou com o vereador e os homenageados, o capitão Matos e o tenente Venâncio. São 2 moções de reconhecimento pelos serviços prestados ao Claudinei, o 3º sargento, e o 3º sargento também, Luiz Fernando. São 2 homens do Corpo de Bombeiros que trabalham há 29 anos na nossa cidade, né? Salvaram muitas vidas. E é um reconhecimento realmente desse vereador aqui e da Câmara Municipal de Osasco pelo trabalho prestado por eles e também pelo trabalho que a corporação desenvolve aqui na cidade, né? Então a gente está recebendo aqui hoje o capitão Matos, que ele comanda, são 7 cidades aqui do Corpo de Bombeiros, e o tenente Venâncio, que é responsável pelo posto do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade. É motivo de muito orgulho aí e de gratidão, né? Eu acho que a palavra que resume aí o que o Corpo de Bombeiros significa para mim e para nossa cidade é sempre gratidão, né? Falar aqui com o capitão Matos. Capitão, o senhor gerencia aí uma grande região, uma macro-região do bombeiro. A gente costuma ver o bombeiro, às vezes, só quando tem uma tragédia, um incêndio, mas o Corpo de Bombeiro tá lá e pode oferecer outros serviços além de apagar incêndio, não é? Quais são os serviços oferecidos, para quem não sabe, em casa, oferecido pela corporação do Corpo de Bombeiros? Sim, primeiramente, boa tarde. Nossa princípio está na prevenção, né? Então, nossos serviços de atividade preventiva
são muito fortes, com palestras, a própria parte de regularização das edificações, seja ela quais forem, né? Tem diminuído muito o número de ocorrências em virtude da prevenção. Fora a prevenção, nós temos aquela parte do atendimento propriamente dito, que não é somente catástrofes, né? Nós atendemos também muitos parturientes, então muitas pessoas que não têm um cuidado durante aí, ou então até mesmo de não tem muita oportunidade de ter um acompanhamento numa gravidez, acaba nos chamando na emergência lá e a gente acaba auxiliando o parto e trazendo vidas também, né? Não é só tragédia, então a gente também traz felicidades aí, muitas das vezes. E o capitão falou sobre um projeto de lei para ampliação da malha de hidrantes no município. Um projeto aí de lei com relação ao hidrante que o senhor trouxe para essa Casa de Leis. Fala um pouquinho desse projeto para a gente. Isso, tudo começou com meu mestrado na Polícia Militar, no tocante ao sistema de hidrantes. Né? A gente tem muita dificuldade no atendimento com a falta de hidrantes públicos. Então, eu estou tentando auxiliar aí, juntamente com o vereador Ralph, um projeto aí para que a gente possa aumentar o número de hidrantes e dar um suporte maior para o município e pensando até no resto do estado, né? Porque se a gente tiver mais hidrantes, a gente diminui tempo de circulação das viaturas no município, vai diminuir o trânsito, automaticamente a gente também diminui o impacto ambiental, porque a gente consegue combater muito mais rápido o incêndio e bem como também acaba proporcionando mais segurança para todo mundo. Tenente Venâncio, qual que é a maior demanda aqui do Corpo de Bombeiro na cidade de Osasco? Primeiramente, boa tarde. A gente fica lisonjeado da moção que foi feita aos bombeiros de Osasco. Na verdade, agradeço ao Ralph, de coração, o vereador Ralph tem sido um grande parceiro da corporação, grande amigo do Corpo de Bombeiros. Na verdade, os atendimentos emergenciais do Corpo de Bombeiros na cidade eles são variados, mas os acidentes automobilísticos são os que nos chamam maior atenção. Então são acidentes de carro contra poste, carro contra moto, ônibus, tendo em vista até a característica do município, uma cidade urbanizada, uma cidade grande, então certamente os acidentes automobilísticos são aqueles que nos chamam mais atenção. Geralmente é atendimento por telefone. Há um contato aí da polícia, de outros órgãos que entram em contato com vocês ou geralmente vocês são chamados pelo número oficial do Corpo de Bombeiro? Variado também, mas o número oficial nosso, 193, é o carro-chefe aí dos nossos chamados. Mas os outros órgãos, policiamento, a Guarda Civil, outros solicitantes acabam também tendo uma grande carga aí dos acionamentos para o Corpo de Bombeiros. Em regra, 193 é o que nos aciona. Agradecendo a presença aqui do Tenente Venâncio, do Capitão Matos, do vereador Ralph, e dizer para você que você pode sempre contar com o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro tem até uma ação muito bacana na vida do vereador, né? Tem uma história, o vereador tem uma história aí em que o Corpo de Bombeiro salvou a tua vida, não é isso, vereador? É verdade, foi em 2001 eu sofri um acidente automobilístico e fui resgatado por esses anjos aí na rodovia. Se não fossem eles, realmente o vereador Ralph não estaria aqui. A gratidão é eterna, mas o bombeiro não fez bem só para mim, né? Você não encontra ninguém que vá falar mal dos bombeiros, e pelo contrário. E também eu sou muito fã do trabalho que eles fazem com o resgate de animais, né? O último resgate que eu fiquei sabendo foi num córrego, foi um cachorro que eles resgataram. Né? Então, às vezes ocorre isso também, né, Tenente, Capitão? Às vezes eles vão salvar a vida também dos animaizinhos. E é um trabalho maravilhoso que eles desenvolvem na nossa cidade aí, é a nossa gratidão. Parabéns ao Corpo de Bombeiros, parabéns ao Capitão Matos, parabéns ao Tenente Venâncio. E em breve a gente vai ter audiência do Corpo de Bombeiros aqui na nossa cidade para discutir aí uma luta que eu estou encampando, que junto com o Corpo de Bombeiros, que é o quartel do Corpo de Bombeiros na Zona Norte, a instalação dos hidrantes aí nos empreendimentos comerciais, entre outras questões, a doação para o fundo de bombeiro, para a gente conseguir investir mais na nossa cidade, entre outras ações aí. A gente também tem um projeto muito importante que é rever, existe algumas ruas que estão de duplicidade na nossa cidade. Você desloca a viatura, acho que a rua é na Zona Norte, a rua é na Zona Sul, e nesse problema a gente pode acabar perdendo vidas. Então a gente está preocupado com todas essas questões aí, de auxiliar o Corpo de Bombeiros mesmo. E os munícipes têm mais 2 semanas para vacinar seus animais de estimação.
A campanha de imunização antirrábica em cães e gatos termina no próximo dia 31. A vacinação está sendo feita em postos fixos e itinerantes, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Ela deve ser feita a partir dos 3 meses de idade do animal. Para mais informações e conferir os endereços para a aplicação da vacina, ligue na Central de Atendimento da Prefeitura 156. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. As áreas de instabilidade perdem força sobre o estado de São Paulo, mas o tempo continua instável na região metropolitana. No decorrer do dia, muitas nuvens ainda vão se formar, mas alguns períodos de sol já vão ser observados no decorrer do dia. Ainda há previsão para alguns períodos de chuva, mas já não há mais condições para temporais, não será mais um dia chuvoso. A temperatura ainda não consegue subir muito. Na capital, a mínima é de 14 graus e a máxima de 20 graus. Em Guarulhos, mínima de 13 e máxima prevista de 21 graus. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!